Bem-vindos à audioconferência da Klabin. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Sejam todos bem-vindos ao call de resultados referente ao terceiro trimestre de 2019. Na celulose, migramos com tranquilidade os volumes do contrato que tínhamos com a Fibria para a equipe comercial da Klabin, que com excelência não só garantiu o volume, mas também entregou o melhor desempenho de preço em relação aos indicadores do setor. Nos cartões, aumentamos significativamente nossas vendas e a substituição das embalagens plásticas finalmente ofereceu oportunidades reais, em especial no Carrier Board, cartão utilizado para embalagens de cerveja. No Kraftliner, se valendo de nossa flexibilidade, integramos mais papel na cadeia de embalagens, reduzindo a compra de papel de terceiros e privilegiando a margem no mercado externo. Em sacos industriais e caixas de papelão ondulado, crescemos a receita em 6% em relação ao terceiro trimestre de 2018, confirmando que serviço e atendimento a cliente são essenciais. Quanto ao Puma 2, o time de engenharia da Klabin está à frente do cronograma original do projeto, demonstrando nosso compromisso com o que prometemos. Agora, com muito orgulho e satisfação, passo a palavra para o nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, Marcos Ivo. Bem-vindo, Marcos, e muito sucesso. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a teleconferência da Klabin do terceiro trimestre de 2019. Começo a apresentação dando destaque a 2 pontos. O crescimento do volume de vendas de cartões, que foi de 191 mil toneladas no trimestre, expressivo crescimento de 25% quando comparado com o igual período do ano anterior. E o volume de produção de celulose nos últimos 12 meses, que atingiu 1.545.000 toneladas, 3% acima da capacidade nominal da planta. Passando para o slide 3, o volume de vendas no trimestre foi de 799 mil toneladas, queda de 6% quando comparado com o mesmo período de 2018, explicado principalmente pela parada programada para manutenção na unidade de celulose. No período, o mercado interno representou 57% do volume total de vendas, crescimento de 8 pontos percentuais na mesma comparação. No acumulado de ano, os volumes apresentam crescimento de 3% em relação ao ano anterior, totalizando 2,4 milhões de toneladas. A receita líquida no trimestre atingiu 2,5 bilhões de reais, redução de 12% na comparação com o terceiro trimestre de 2018. Essa redução é explicada pelo menor volume de vendas no período e queda nos preços da celulose e Kraftliner. Nos primeiros 9 meses de 2019, a Klabin apresentou 5% de crescimento na receita líquida. O crescimento da receita líquida nos primeiros meses do ano evidenciam as vantagens do modelo de negócio da Klabin, integrado e diversificado, mitigando os impactos do cenário desfavorável para os preços das commodities. O EBITDA ajustado no trimestre foi de 1.396 bilhões de reais, enquanto a margem EBITDA no período foi de 56%. Excluído o resultado não recorrente de créditos tributários, o EBITDA do trimestre foi de 776 milhões de reais, com margem de 31%. Avançando para o slide 4, o volume de vendas de celulose foi de 326 mil toneladas no trimestre, redução de 18% na comparação anual, em razão da parada programada para manutenção, que ocorreu no mês de julho durante 16 dias. A receita líquida da unidade de celulose atingiu 724 milhões de reais no trimestre, queda de 36% na comparação anual, em função do menor volume de vendas e redução do preço da celulose. Nos negócios de papéis e embalagens, o volume de vendas no trimestre atingiu 474 mil toneladas, crescimento de 3% na comparação com o igual período de 2018.
Na mesma comparação, a receita líquida cresceu 7%, atingindo 1,7 bilhão de reais. No slide 5, a unidade de celulose, que, como comentei, teve no mês de julho sua parada programada para a manutenção, que ocorreu dentro do prazo e custo previsto, confirmando assim a viabilidade técnica e financeira de campanhas de 15 meses. Vale mencionar o bom desempenho operacional da unidade após a parada, levando a produção dos últimos 12 meses a 1.545.000 toneladas, acima da capacidade nominal de 1,5 milhão de toneladas por ano. Conforme indicamos na teleconferência anterior, o custo caixa de produção de celulose, excluídos os efeitos da parada para a manutenção, e que inclui todas as fibras produzidas pela Klabin, foi de R$ 716 por tonelada no trimestre, redução de 10% quando comparado com o trimestre imediatamente anterior. O preço médio de venda da unidade de celulose foi de $560 por tonelada no trimestre, mostrando redução inferior ao registrado pelo preço lista de mercado, evidenciando os benefícios da estratégia de comercialização e mix de fibras e mercados da Klabin. Em decorrência das campanhas de 15 meses, a próxima parada para a manutenção da unidade de celulose está prevista para outubro de 2020. No slide seguinte, o volume de vendas de cartões, puxado por forte expedição para o mercado externo, atingiu 191.000 toneladas no terceiro trimestre de 2019, representando um forte crescimento de 25% quando comparado com o ano anterior. A receita líquida no negócio de cartões atingiu 691 milhões de reais no período, aumento de 27% na mesma comparação. O expressivo crescimento do volume de vendas e receita líquida comprovam o sucesso da estratégia da Klabin de desenvolvimento de novos produtos e mercados, aliado ao bom momento para o mercado de cartões. No próximo slide, a companhia encerrou o terceiro trimestre de 2019 com dívida líquida de 15,1 bilhões de reais. O aumento verificado em relação ao trimestre anterior é explicado, principalmente, pela desvalorização do real no período, que impactou o endividamento em dólar da Klabin, e pelo desembolso de 430 milhões de reais para o projeto Puma II. Dessa forma, a alavancagem medida pela dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses encerrou o trimestre em 3,4 vezes, aumento de 0,4 vezes em relação ao trimestre anterior. A alavancagem medida em dólar, que melhor reflete o endividamento da companhia em função de nossas exportações, encerrou o trimestre em 3,1 vezes, mesmo patamar do segundo trimestre de 2019. O caixa da companhia ao final de setembro era de 12,2 bilhões de reais, suficiente para cobrir as amortizações dos próximos 64 meses. No slide 8, o prazo médio da dívida da companhia encerrou o trimestre em 91 meses. As amortizações anuais até 2022, período no qual ocorrerá o desembolso da maior parte do CAPEX do Puma II, foram reduzidas de maneira significativa, passando de 2,8 bilhões de reais por ano em setembro do ano passado para 1,3 bilhão de reais atualmente. A posição de liquidez e perfil da dívida, refletidos em especial no prazo médio e cronograma de amortização, deixam a companhia com um balanço robusto para fazer frente ao ciclo de investimento em curso. No slide seguinte, a Klabin gerou, nos 9 meses de 2019, um fluxo de caixa livre e ajustado de 742 milhões de reais versus 1,4 bilhão de reais em igual período de 2018. Essa redução é explicada principalmente pelo impacto no capital de giro em função do pagamento antecipado do refis,
de despesas financeiras pontuais decorrentes do processo de gestão da dívida, além do maior pagamento de imposto de renda. No slide 10, dividendos, a Klabin pagou aos seus acionistas nos últimos 12 meses dividendos e juros sobre capital próprio no montante de R$1 bilhão, o que representa um dividend yield de 6,3%. No último slide, projeto Puma II, em medição realizada no dia 20 de outubro, já apontava 6,6% de avanço físico da obra referente à fase 1, ligeiramente acima do cronograma original do projeto. Sobre o CAPEX do projeto, no terceiro trimestre, o desembolso foi de R$430 milhões. No acumulado de 2019, o desembolso totaliza R$718 milhões. Até o final deste ano, 2019, a previsão é que o desembolso seja de R$1,6 bilhão. Em paralelo à evolução física da obra, a Klabin vem realizando testes com o Eucaliner. O produto tem apresentado ótimos resultados nos testes feitos em diferentes mercados e regiões do mundo. Trago um pouco a nossa visão, então, para o quarto trimestre. O bom desempenho das fábricas vai continuar trazendo estabilidade em relação ao custo-caixa e, combinado ao nosso dinamismo comercial, devemos capturar as oportunidades que estão por vir, principalmente no mercado doméstico. Estamos atentos e certos de que a economia brasileira vai mostrar força e recuperação. E a Klabin, cada vez mais, vai estar próximo dos seus clientes. Com contexto estrutural e ritmo de investimento e referência no setor, a Klabin segue focada em sua visão de longo prazo, com iniciativas de sustentabilidade e inovação que garantem não só um bom desempenho para os próximos anos, como para as próximas décadas. Obrigado a todos. E deixo aqui também o convite para que participe no próximo dia 22 de novembro do Klabin Day. Até mais, obrigado.